Sempre que a gente se mudava de casa, o meu marido fazia questão de dar uma cópia da chave da nossa casa pra minha cunhada. E eu nunca entendi o motivo, até o dia que eu descobri o porquê. Eu nunca fui muito próxima da minha cunhada. Apesar dela ser a única irmã do meu marido, os dois terem uma relação muito bonita, eu nunca fui muito próxima dela. Até porque a gente não tinha muitas coisas em comum. Eu gostava de coisas completamente diferentes que ela. Mas assim, a gente nunca foi brigada, sabe? A gente tinha uma convivência civilizada, conversávamos e tudo. Mas a gente nunca foi muito próxima da outra. Era cada uma no seu canto. A gente morava de aluguel e a gente não via por que comprar uma casa. Porque a gente gostava de estar sempre em movimento. A gente não gostava de ficar muito tempo em um mesmo lugar. E sempre que a gente alugava um lugar novo, que a gente pegava a chave, a primeira coisa que o meu marido fazia era ir tirar uma cópia da chave pra irmã dele. E eu não tô exagerando, gente. Era a primeira coisa que ele falava assim que a imobiliária entregava a chave pra gente, antes mesmo da gente sair ali da imobiliária. E se ele não fizesse isso, ele passava mal. Ele começava a suar frio, ele começava a dar crise de ansiedade. E eu nunca entendi o porquê ele fazia isso. E quando eu questionava ele, ele sempre dizia que era uma questão de segurança, que caso acontecesse de acontecer alguma coisa comigo ou com ele, e um de nós dois não tá perto, né, a irmã dele teria essa chave pra ajudar a gente, se a gente chegasse a passar mal dentro de casa, alguma coisa assim. A irmã dele teria essa chave pra ir lá e ver o que tava acontecendo, e ficava por isso mesmo. E acabava que eu acreditava, porque o meu marido, ele tem crise de ansiedade. Às vezes ele tá assim, do nada ele tem uma crise. E aí eu pensava assim, ele dá essa chave pra irmã dele, pra caso acontecer alguma coisa com ele aqui, a irmã dele socorrer ele. E aí o que eu decidi fazer pra tentar ajudar ele nesses momentos de crise? Eu comprei uma cachorrinha pra gente. E aí, como a gente passa a maior parte do dia fora trabalhando, a gente instalou uma câmera na sala, aquelas câmeras que a gente consegue conversar através dela pra gente monitorar a nossa cachorrinha na volta do dia, conversar com ela e tudo mais. E foi através dessa câmera que eu descobri o verdadeiro motivo do meu marido sempre dar uma chave reserva pra minha cunhada. Pra vocês, a gente instalou uma câmera na nossa casa pra ficar de olho na nossa cachorrinha, conversar com ela durante o dia e tudo mais. E nesse dia, antes de sair pro trabalho, eu vi que a minha cachorrinha, ela tava um pouco tristinha, sabe? E aí eu tava com medo dela estar doente, alguma coisa assim, então eu decidi ficar de olho nela. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi monitorar ela durante toda a manhã pelo aplicativo da câmera que a gente tinha no celular. E aí eu abri o aplicativo da câmera e deixei ele aberto em cima da minha mesa no escritório, do meu lado assim, pra mim, e ficando de olho nela pra ver se tinha alguma coisa de errado com ela, ou se ela só tava tristinha mesmo naquele dia. E com o meu trabalho normalmente. De vez em quando eu dava uma olhadinha no meu celular pra ver se tava tudo bem com ela, se ela continuava ali, e continuei trabalhando. Até que em um determinado momento eu escutei a voz da minha cunhada no meu telefone. Eu já estranhei, porque o que ela tava fazendo na minha casa naquela hora do dia, sabendo que eu e meu marido tava trabalhando. Aí eu pensei assim, às vezes ela foi pegar alguma coisa pro meu marido que ele pediu pra ela buscar lá, né? Só que quando eu olhei no aplicativo, ela não tava sozinha, ela tava com 2 adolescentes que eu nunca tinha visto na minha vida. E bem nessa hora, eu vi ela entregando pros adolescentes 4 pacotinhos com um pauzinho branco, que vocês já devem imaginar o que é, né? E aí eles ficaram um tempo ali negociando valores, ela falando que tinha outros produtos, contando pra eles quando chegava produto novo, quando chegava uma nova remessa. Eu não queria acreditar que a minha cunhada tava fazendo isso dentro da minha casa, vendendo produtos ilícitos ali na minha casa, fazendo da minha casa um ponto de venda. Nesse dia, eu custei esperar dar o meu horário pra mim ir embora pra casa, pra mim conversar com meu marido, achando que ele não sabia de nada. E aí, quando eu contei pro meu marido, ele não demonstrou surpresa alguma. E aí eu percebi que ele já sabia. Que ele sabia que a irmã dele fazia isso dentro da nossa casa. E pior, ele fazia parte disso tudo. Ele tava no meio desse rolo com ela. Por isso a gente sempre vivia mudando de casa. Eu que achava que a gente mudava sempre, porque a gente não gostava de ficar no mesmo lugar. Pelo menos da minha parte era. E eu achava que o caso dele também era esse. Mas não. A gente tava em constante movimento, sempre mudando de casa, porque eles estavam vendendo produtos ilícitos. E aí ele não podia ficar muito tempo em um mesmo lugar e correr o risco da polícia descobrir. Até hoje eu me pergunto como eu nunca peguei isso antes nas câmeras e como eu nunca desconfiei que eles faziam isso. Quando ele me contou que ele também fazia parte desse esquema, eu não quis saber de mais nada. Eu juntei tudo que tinha meu dentro daquela casa, peguei a minha cachorrinha e fui embora sem olhar pra trás. E ainda falei pra ele que se ele viesse atrás de mim, eu iria denunciar os dois pra polícia. Depois disso, eu pedi o divórcio, cortei qualquer laço que eu tinha com essa família, porque Deus me livre eu ser presa por algo que eu nem fazia parte no meio desse rolo deles. Bloqueei a família dele, a mãe dele até tentou entrar em contato comigo pra tentar entender o que tava acontecendo, mas eu não quis nem papo. Eu quero essa família bem distante de mim. Meus sogros sempre foram uma pessoa assim muito bem de vida, sinceramente mesmo, sabe? Eu conheci meu marido, eles viviam num patamar assim muito diferente do meu. Sempre fui assim uma pobre prêmio, e eles não, eles eram ricos mesmo. Marido, meus cunhados assim sempre com carro do ano, meu sogro também. A casa dele sempre foi muito grande, muito bonita. Que meu sogro faleceu no auge dos seus 55 anos. Só que ela viveu aquele momento do luto dela ali que durou 10 anos, esse luto dela. Antes desse momento do luto ela fechou um pouco a mão, porque quem era muito mão aberta ali era meu sogro. Quando ele faleceu, meio que a minha sogra não dava mais assim tanto dinheiro pros filhos. Não teve que arrumar um trabalho porque a mamata tinha acabado. A sogra ela começou a regular o dinheiro de todo mundo, só que ela nunca regulou o dinheiro da minha cunhada. A minha sogra ela tem 3 filhos, homens e uma mulher. No total ela tem 4 filhos. Minha cunhada ela nunca trabalhou, ela sempre foi na toquinha da mamãe, ela sempre foi muito mimada, tanto pelo meu sogro quanto pela minha sogra também. Quando meu sogro faleceu, a minha cunhada estava grávida. A criança a gente já sabia que seria o rei da família. E como a minha sogra estava naquele processo ali do luto, quando a criança nasceu, que a minha sogra estava ali naquele processo dela do luto, começou a pedir pra que a minha cunhada deixasse o bebê ali com ela, porque meu sogro tinha acabado de falecer. Ninguém via problema nisso, porque pelo contrário, a gente achava que era muito bom pra ela ter uma companhia, pra não deixar ela entrar ali em depressão. Ficou ali dando carinho, dando atenção, dando dinheiro pra aquela criança, investindo, comprando do bom e do melhor. Pra minha cunhada também. Quando meu cunhado, né, o pai da criança ia reclamar que o menino só ficava lá, a sogra injetava dinheiro nele, trocava o carro dele. Não conseguia entender isso, sabe? Eu acho que ninguém entendia, mas ninguém falava nada. Eu era a única que questionava. Meu marido falava que era pra eu poder ficar quieta, não me meter com isso, que o filho não era meu. Tipo assim, ela queria tanto ficar com a criança e o pai do menino implicava, ela ia lá e trocava o carro do cara. Ficava ali todo feliz por uns 4 meses, aí quando ele começava a implicar novamente, ela ia lá, dava um presentão pra ele. Pra gente, ela não dava nada. Não que eu tô dizendo que ela tinha que dar. Na época do meu sogro, sim, a gente viveu muito bem com eles. Quando meu sogro faleceu, todo mundo teve que trabalhar pra ir atrás do seu, porque ela não deu mais nada pra gente, não. É gente que um dia, ainda ali no luto dela durou 10 anos. Eu já tava com quase 10 anos, completando quase 10 anos. Fui na casa dela, porque ela ia me prestar o cartão de crédito dela, e eu fui na casa dela pra poder buscar o cartão. Porque eu tinha combinado de ir num horário e eu fui no outro completamente diferente. Não avisei, porque eu achei que eu não precisaria avisar. Meu
marido tinha a chave, eu peguei a chave dele e fui. Tudo fechado, eu abri, entrei, subi as escadas, fui direto no quarto dela, que eu imaginei que ela estaria lá. Silêncio tremendo. E a porta tava aberta. Isso, gente, eu entrei. Tava deitado e minha sogra tava lá com a boca nas partes dele. Que eu gaguejei, eu me tremi. Perguntei pra ela, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Que nisso ela tava sem roupa também. E o menino tem 10 anos de idade. Eu não sei o que ela tava tentando fazer ali real, sabe? Com um menino de 10 anos de idade. Mas uma coisa era fato. Ela tava realmente, sabe? Isso, eu comecei a gritar. Falando pra eu poder parar. E eu começando a gritar. Comecei a gritar. Peguei meu celular e fui ligar pro meu marido. Nisso ela abriu a bolsa e pegou talão de cheque. Olhando pra cara dela, porque juro, eu achei que ela ia pegar alguma coisa pra tentar me atingir. Ela ia tentar acabar comigo ali. Ela pegou um talão de cheque, assinou em branco e me entregou. Porque eu podia botar o valor que eu quisesse. Só falar, só pelo amor de Deus, sai daqui, mandando eu sair. E com o talão de cheque na mão. E eu parado olhando pra cara dela. O tempo todo falando com ela, não vou sair, eu não quero cheque nenhum. Você é louca, você é doida, para com isso. Eu entendi tudo. Você compra todo mundo, você compra a família inteira. Você não vai me comprar. E comecei a gritar. E pro meu marido, gente, você não tem noção. Ele não ficou nem um pouco espantado. Parecia que já sabia. Eu liguei pra minha cunhada também, comecei a falar pra ela, sua mãe tava aqui, eu peguei sua mãe, gente, contei tudo. Isso levou mais ou menos assim, uns 20 minutos, bateu todo mundo lá na casa dela. O menino confessou, falou com a boca dele, que a avó dele falava que era pra ele ficar quietinho ali, que ia dar o que ele quisesse, que ele só tinha que ficar quietinho ali. Gente, que nojo, sério, real. E assim, muito sem saber o que falar, eu fiz um escândalo, eu tentei gritar, eu tentei falar, eu tentei denunciar ela, mas não teve jeito, ninguém fez nada. Sabe o que é a família inteira? Ninguém fez nada. Todo mundo com medo de perder o dinheiro dela. Minha filha dela fez nada, a mãe do menino não fez nada, pai do menino não fez nada, meu marido não fez nada, os outros filhos não fez nada, outras cunhadas não fizeram nada, ninguém fez nada. A única que achei aquilo ali um absurdo. Eu sozinha não tenho voz, sabe? Aí o tempo todo falando pra mim pra poder ficar quieta, que não tinha nada com isso, que não era meu filho, que ela também não era minha mãe, que não era pra falar nada, que era pra calar minha boca. Hoje ele me ameaça e fala que se eu contar isso pra alguém, ele vai embora e vai sair de casa. Eu fico naquela, sem poder contar, porque nem é pelo medo dele ir embora. É pelo fato de que ninguém vai acreditar em mim. É minha palavra, conta da família inteira, conta da mãe do menino. Com certeza vão instruir o menino pra poder falar que é tudo mentira. E conta uma velha de quase 60 anos. Quem que vai acreditar? A gente vive assim, todo mundo que nem uns sons, como se nada tivesse acontecido. Eu evito ao máximo ir à casa dela, sabe? Quando tem almoço de família, eu não vou, eu não quero estar perto dela. O tempo que isso aconteceu, tem mais ou menos uns 6 meses. Sei como vai ser a cabeça dessa criança quando essa criança crescer. Até hoje eu evito estar perto dela, não quero conviver com ela, não quero esse tipo de gente perto de mim.